Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. Diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu falava no início, essa mensagem ela vem ardendo no meu coração desde o início da semana, e eu estava pedindo a Deus uma oportunidade para ministrá-la. Como vocês sabem, esses últimos domingos nós tivemos aqui pessoas convidadas, e eu disse: Senhor, eu sei que vai haver a oportunidade. Nós estávamos certos de começar hoje a nossa série, mas eu disse: nós vamos começar no próximo domingo, porque eu preciso ministrar esta palavra à igreja. Porque, irmãos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos entender que o preço de seguir a Jesus sem olhar para trás é alto. Nós precisamos entender, queridos, que seguir a Jesus é uma questão de decisão. Nós decidimos um dia seguir a Jesus. Seguir Jesus não é apenas desejo de estar com Ele, mas vai muito além. Amém ou não amém? Seguir a Jesus é você aceitar o custo, por exemplo, do discipulado. Seguir a Jesus é você aceitar, por exemplo, a renúncia do conforto. Seguir a Jesus é você permanecer olhando para frente, mesmo com tanta coisa lá atrás. Seguir a Jesus é você entender que não tem mais volta. Não tem mais como você voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Por mais que você tente. Mas o que aconteceu na minha e na tua vida foi algo tão poderoso que não tem como nós voltarmos atrás. Amém ou não amém, queridos? Nesse texto que nós acabamos de ler, o evangelista Lucas, ele retrata uma fala de Jesus. Ele retrata algo que passou em caminho a Jerusalém. E é interessante dizer, e é importante dizer, que Jesus, ele manifestou, segundo o que está escrito, no seu semblante, a firme resolução de ir a Jerusalém. Ou seja, Jesus não estava indo a Jerusalém porque estava tirando o período de férias. Jesus não se dirigiu a Jerusalém porque ele não tinha o que fazer. Não, Jesus ele sabia, e isso foi manifesto na sua própria vontade, no seu próprio olhar, no seu próprio semblante. Ele sabia que ele estava indo em caminho da cruz. Ele sabia. E é interessante porque esse texto revela algo que é fundamental para nós entendermos todo o capítulo. Porque quando nós falamos a respeito de Jesus se dirigindo a Jerusalém, sabendo que iria ser crucificado, isso fala sobre propósito. Isso fala sobre a convicção de uma missão, algo a ser realizado, ainda que custasse a sua própria vida, que foi o que custou. Amém ou não amém?
custou a própria vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele sabia que estava indo em direção à cruz. Interessante, porque imediatamente depois aparecem 3 pessoas falando para ele: eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Um diz: eu te seguirei para onde quer que for, está lá no verso 57. Logo em seguida, o outro ouve de Jesus: segue-me. Mas logo em seguida também o terceiro, ele diz: eu te seguirei, Senhor. E Jesus mostra que seguir é mais profundo. Jesus deixa bem claro que seguir não é apenas falar que vai seguir, mas seguir a Jesus implica em nós tomarmos uma decisão. E é nesse contexto que ele declara: preste atenção, quer seguir? Deixa eu te falar algo que talvez você não entendeu. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. No Evangelho segundo escreveu Mateus, dentro desse contexto é interessante, porque se você ler o capítulo 8 de Mateus, você vai ver que Jesus havia realizado vários milagres. E o que é que se dá a entender? Que talvez aqueles homens, eles queriam seguir Jesus, porque o Senhor havia curado um leproso, porque o Senhor havia curado um servo do centurião, porque o Senhor havia curado a sogra de Pedro, porque o Senhor havia curado muitos enfermos. Então talvez isso chamou a atenção deles, e eles disseram: olha, eu quero te seguir, para onde você for, eu vou. E logo em seguida Jesus responde: mas entendam que não é só dizer que vai seguir, porque talvez vocês estão querendo me seguir porque vocês viram os milagres. Então, por causa dos milagres, vocês querem me seguir. Mas eu quero perguntar para vocês: estão dispostos a me seguir quando o caminho passar pela cruz? Porque às vezes a gente quer seguir Jesus porque a gente sabe que tem pão e tem peixe para a gente comer. Às vezes as pessoas querem seguir a Jesus porque querem os benefícios. É aquela famosa frase que muitos usam, de dizer: querem o bônus, mas não querem o ônus. Quer aquilo que vai te favorecer, mas e aquilo que não vai te favorecer tanto? Que muitas vezes até vai deixar você cansado, que muitas vezes até deixar você, um pouco triste. Mas Jesus, ele sabia que o verdadeiro discipulado não consiste apenas em seguir Jesus quando tudo está bem. O verdadeiro discipulado, querido, é a gente passar, ainda que por situações difíceis, acreditando que a gente precisa continuar, porque continuar seguindo o caminho de Cristo exige renúncia. Continuar seguindo o caminho de Cristo vai exigir de nós renúncia. Aí eu pergunto para você: você sabe o que você diz quando você diz assim: eu quero seguir a Jesus? Nós somos uma geração em que está na moda ser crente. Por incrível que pareça, muitas pessoas dizem assim, elas fazem que a Jesus é evangélico. Uma vez eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, um artista, na maior promiscuidade, um negócio todo troncho. E no final: não, eu sou até evangélica. Eu disse: oh meu Deus, era mais que tivesse ficado calado. Porque, queridos, hoje estão banalizando. Então ser evangélico agora está tornando-se sinônimo, muitas vezes, de pode tudo, porque Deus é amor e nós fomos alcançados pela graça. E de fato Ele é amor e nós fomos alcançados pela graça, sim ou não? Mas sabe aquele excesso de liberdade? Eu falava isso no culto da manhã. Talvez você está aqui, você até acompanhou pelas redes sociais. Mas sabe aquele excesso de liberdade que muita gente diz assim: opa, puxa o freio. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, não use a liberdade para dar ocasião à carne.
Não use da liberdade que Deus te deu para você achar que você tem a vida e vive ela do jeito que você quiser. Não, meu irmão. A partir do momento que a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente tem um dono. Ele pagou o preço. Amém ou não amém? Então esse excesso de liberdade para muitos é viver a vida do jeito que quer. Porque afinal de contas, no final das coisas, é só dobrar o joelho e pedir perdão e está tudo certo. Jesus ele te perdoa. Mas tu acha que Jesus também não conhece teu coração, não? E não sabe se há arrependimento genuíno? Porque a Bíblia nos garante que o perdão vem a partir do quê? Do arrependimento genuíno. Do confessar. Então, meus queridos, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala, o próprio Jesus fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus aqui está revelando a sua identidade, a sua missão. Ele está dizendo assim, olha, eu sei quem eu sou, eu sei para quem eu vim e para que eu vim. Por quem eu vim e para que eu vim. Então entenda logo isso. Ele é o rei, sim, ele é o rei, mas ele não vive em busca de conforto. Porque se a gente ao acompanhar toda a trajetória de Cristo, sempre foi uma história de confronto. Amém ou não amém, irmãos? E por que não sermos confrontados nessa noite? A ponto de entendermos que assim como Jesus falou, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está passando a mensagem de que seguir a Ele não significa necessariamente encontrar conforto, mas significa encontrar propósito. Eu posso não andar a minha vida de forma confortável, talvez seja difícil seguir, fazer exatamente aquilo que está alinhado com a palavra, mas eu posso te garantir que se você estiver alinhado, você vai entrar e você vai viver no propósito, de acordo com o propósito. E esse é o diferencial. Jesus nunca prometeu uma vida confortável, pelo contrário, ele disse, olha, no mundo vocês vão ser perseguidos por causa de mim. No mundo vocês vão ter aflições. Mas olha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. A gente às vezes esquece, queridos, que Ele chamou cada um de nós para uma vida com um propósito. E eu vou falar aqui a respeito de alguns desafios que a gente precisa enfrentar na nossa vida. Se de fato queremos seguir a Jesus, porque é você quem decide. Você quer seguir a Jesus? Se você quer seguir a Jesus, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que parar com mimimi. Mas esse não é o primeiro desafio, não. Eu tenho que parar, sabe, com esse discurso, ou a procura de um discurso meio romantizado, sabe? Em que a gente tem que falar tudo, sabe o que é? Olha, vê bem, eu não estou querendo dizer isso não. É que vê bem, procurando palavras, pisando em ovos para falar aquilo que está na palavra de Deus, que já fala de forma explícita. Nós estamos vendo em meio a uma geração que qualquer coisa que você fala da palavra, lendo a palavra, ou seja, essas pessoas quando elas leem a palavra, elas se sentem ofendidas. Como é que pode palavra? Como é que pode Deus? Isso aqui está escrito. É uma geração romântica demais. Mas observe uma coisa, eu falava hoje. Nós tivemos uma reunião de alinhamento com o departamento infantil e eu falava a respeito de que, observe, que todas as vezes que nós crescemos, foi porque nós fomos desafiados, nós fomos confrontados, sim ou não? E eu falava um exemplo aqui, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas algumas pessoas, pelo menos pela manhã, levantaram a mão dizendo que já passou, que foi no trabalho desafiado a subir de cargo, enfim, a assumir algo que era muito importante, mas era desafiador. E a pessoa disse, eu não sei fazer isso não, não vou dar conta disso não, e tal. Aí chega sempre alguém usado por Deus, valeu, eu te ajudo, vamos lá, é assim, tal. Daqui a pouco você aprende, aí você diz, rapaz, como é que isso aí? Eu achava tão difícil, que é tão fácil. Alguém que já passou por isso? Olha. Mas rapaz, como é que pode? Isso aqui quando eu vi, parecia que eu até usei o exemplo aqui, né? De quando eu fui aprender teclado, eu vi um monte de tecla branca com um monte de tecla preta, e eu disse, eu vou aprender isso nada. Interessante porque ela é toda composta, quem conhece teclado sabe, de uma oitava, são 5 oitavas, né? Você não sabe nem o que é oitava talvez, mas olha só,
são 5 oitavas iguais, idênticas, mas que, de alguma forma, juntando, dá notas diferentes e faz um acorde, cria um acorde. Mas até você entender que essa aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente, em algum aspecto, meu irmão, buga a cabeça. Mas quando a gente aprende, olha o que a gente faz, ó. Peraí, meu filho, não se empolgue não. Sabe como que é? É quando você vê que aquele desafio que era tão desafio no início, você percebeu que lá na frente você foi desafiado, você foi, forjado, você foi levado lá na frente, você percebeu que era só você querer, acreditar. Da mesma forma é seguir a Jesus. Tem muita gente que diz, é muito difícil seguir a Jesus, é muito difícil ser crente. Não, é a gente que complica as coisas. É a gente que começa com um monte de coisa, querendo ouvir aquilo que a gente quer ouvir. É por isso que tem tanta gente procurando de porta em porta, de profeta em profeta, sabe, alguma coisa que massageie o seu ego. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, a vida com Jesus não é confortável não, meu filho. Vai ser quando a gente chegar no céu. Porque aqui é aflição, é luta, é desafios. E sempre eu quero ser desafiado. Sempre eu crescer, eu quero ser desafiado. Porque um dia Jesus vai voltar e Ele vai dizer, meu filho, acabou. Agora sim, acabou. Agora você vai usufruir daquilo que eu preparei para você e para a minha igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, é luta, é prova, é dificuldade. Olha para trás, irmãos. Olha para trás o que você já passou. E todos os desafios te fez crescer. Mas parece que com Jesus a gente sempre olha de forma diferente. Isso aqui está me ofendendo. Isso aqui está indo. O pastor está soltando indireta. Não, eu estou soltando direta. É direto mesmo. Para você entender a palavra de Deus. De fato o que ela quer dizer para você. Chega de ficar com desculpas. Chega de ficar, sabe, sempre na mesma coisa, sempre, mesma coisa, sempre. Quantos anos ainda vai passar você do mesmo jeito? Você vai olhar para trás e dizer, mas rapaz, mais tantos anos eu passei do mesmo jeito. Está na hora da gente se levantar como igreja do Senhor, de fato. A igreja do Senhor é uma igreja poderosa, irmão. A gente vê lá em Mateus capítulo 10, Jesus chamando os discípulos. Jesus fala para eles, olha, eu estou entregando para vocês autoridade. Irmãos, olha só, Jesus, o Senhor, Rei dos Reis, Ele deu para a gente. Porque assim como Ele deu para os discípulos, Ele deu para a gente. Ou não somos discípulos de Cristo? Quem é discípulo de Cristo aqui? Então Ele entregou na tua mão a autoridade. Você acha que uma pessoa com autoridade, ela chega e vai... Não, meu irmão, não tem mais não, autoridade. É posição de quem tem autoridade, postura de quem tem autoridade, posicionamento de quem tem autoridade, sabe, discurso de quem tem autoridade. Eu não estou falando de arrogância não, estou falando de autoridade, firmeza, saber o que quer. Está na hora dos crentes frouxos entender o que quer da vida. Quem é você? Quem somos nós, irmãos? E a primeira coisa, entrando agora nos desafios que Jesus fez, o primeiro desafio foi renunciar à segurança. No verso 58 diz assim, verso 58. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí sabe o que eu me lembro? E todos aqui talvez vão lembrar. Certa vez Deus chegou para Abraão e disse assim para Abraão, sai da tua, me ajudem, vamos lá, sai da tua, continuem. Eita, bicho, deixa ele ler a Bíblia todinha. Sai da tua terra e da tua parentela. Eu vou mandar um e-mail para você. Vai estar constando exatamente onde você vai. Vou mandar a localização no Waze. Vai ter um carro te esperando. Não se preocupe com ar-condicionado. Não faz barulho, é elétrico. Quando você chegar lá já tem um contrato para você assinar.
Você vai ganhar muito bem, vai começar o teu trabalho já com 30 dias de férias, vai ter 13º, 14º, 15º. Teus filhos vão estudar nas melhores escolas, inclusive aprender o hebraico de forma plena. Estou falando da época, tá, irmãos? Vai lá, Abraão, porque é luxo, é conforto, é algo que vai ser, sabe, ó, Fica tranquilo, Abraão, está tudo certo. Vai lá. Não, a Bíblia diz que ele falou que vai para uma terra que eu te mostrarei. Assim, vai e não pergunta nada, porque eu vou te mostrar. Em algum momento você vai saber que é ela. É desafiador ou não, irmãos? Mas o escritor aos Hebreus sabe que ele diz que pela fé, diga assim, pela fé. Diga mais uma vez, pela fé. Ele diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele não quis saber o que é que tinha esperando ele. Ele não sabia, meu irmão. Ele estava saindo do seu conforto. Ele estava saindo da sua segurança. Ele estava abrindo mão daquilo. E estava dizendo assim, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Não foi diferente com Pedro. Pedro deixou as redes, talvez a sua forma de recursos na sua família. Mas Pedro disse, eu vou obedecer. Mateus deixou lá, sabe, aquela coletoria, né? E disse assim, eu vou seguir. Amém ou não amém, queridos? O que dizer de Paulo? Paulo, ele deixou para trás a sua trajetória. Um grande fariseu, conhecedor da palavra, formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época, um dos maiores teólogos da época, e ele abre mão disso tudo para seguir e obedecer a palavra de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Então todos descobriram que seguir Jesus significa trocar a segurança por uma coisa chamada confiança. Olha para o irmão que está do seu lado de uma forma muito carinhosa, diga assim, você está disposto a trocar a segurança pela confiança em Deus? Talvez o Senhor hoje, Ele te trouxe aqui para te desafiar a você sair da tua zona de conforto. É muito bom estar aqui, irmãos. Sexta-feira, o Senhor me desafiou em algo poderoso. Nós tivemos o Equibalo. Para quem conhece o Equibalo, é um movimento interdenominacional, mas é promovido pelo nosso querido pastor Samuca, com os nossos irmãos ali da IABV, lá em Itapissuma. Foi poderoso, foi céu na terra. E o pastor Samuca chegou para mim e disse, pastor, o senhor poderia orar, fazer o convite? Eu disse, amém, meu irmão, vamos embora. Nós andamos muito alinhados, é por isso que dá certo o negócio. E daí, irmãos, naquele momento, quando eu estava ali me preparando para orar, várias pessoas fizeram orações e tal, e o Senhor falou fortemente no meu coração, disse, você vai quebrar o protocolo. Eu disse, como assim, Senhor, o negócio já está tudo... Não, você vai. E o Senhor começou a me dizer o que é que eu deveria fazer. E naquele momento ali eu disse, irmãos, por muitas vezes a gente chama as pessoas para vir até nós, assim, quem está com problema, quem está enfermo, né? Quem está precisando de oração, vem aqui que nós vamos orar. Mas quando a gente olha, mais uma vez falando de Mateus capítulo 10, a gente vai ver que Jesus dá autoridade aos discípulos, assim, vão e curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Eu disse, irmãos, você vai sair do seu lugar agora, e você vai agora procurar uma pessoa nessa rua inteira, não é possível que não tenha gente. Você vai procurar e você vai dizer, quer que eu ore por você, o que é que você precisa? E cure os enfermos. Declara uma palavra de libertação sobre essas pessoas. Fala, irmãos, foi um movimento, foi impressionante, foi poder de Deus naquele lugar. Então, às vezes Deus, Ele quer tirar a gente da zona de conforto, porque a gente está muito acostumado a dizer, eu estou aqui, se quiser vir. Está só aquele comercial que muitas pessoas fizeram, né? Essa aqui é a igreja, se você quiser vir. Mas será que a gente está disposto a ir? O desafio de ir é grande, mas foi o que Jesus nos chamou para fazer. Irmos, ganharmos, amarmos, isso é sair da nossa zona de conforto. Deus te chamou para ser líder e você fica toda vez protelando, dando desculpas. E aí?
Você acha que não vai chegar o dia que você vai ser cobrado disso? Vai, filho. Porque o Senhor contou com você. Ele confiou a você. E você, pelas suas desculpas, as suas argumentações, você fica sempre dizendo, não, Senhor, sabe? Muito embora a fé, ela não exige que eu conheça todo o caminho. Que tem gente assim, eu tenho que conhecer, pastor. Primeiro eu tenho que saber. Não, meu irmão, às vezes vai exigir que você vá nesse caminho sem conhecer. Por quê? Você tem o melhor. Você conhece quem criou o caminho. O caminho talvez você não conheça, mas a minha confiança é tão grande em Deus. Eu sei que o caminho que Ele preparou para mim é um caminho poderoso. São caminhos de paz. A palavra do Senhor diz, né? Caminhos de paz e não de mal. Amém ou não, meus irmãos? Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Ele não vai te levar por um caminho que você vai ser morto, que você vai ser de não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém ou não amém, queridos? Você precisa confiar. Isso exige, sim. Não exige que você conheça o caminho, mas exige que você pelo menos confie naquele que conhece o caminho. Um outro desafio, que eu posso dizer que é o segundo desafio, e eu falei um pouco há alguns minutos atrás, eu não posso adiar a obediência. Jesus chega para um daqueles homens e diz assim: segue-me. Segue-me. E segundo os originais grego, essa palavra segue-me, ela quer dizer acompanhe-me. Venha após mim. Vamos juntos. Irmãos, e fazer a obra do Senhor, sabendo que o dono da obra está do seu lado. Não há coisa melhor, irmão. Eu falava a respeito dos momentos que nós passamos de forja, de treinamento. A gente passa por momentos de treinamento e é muito bom. É a zona de conforto, eu posso dizer assim. Embora seja desafiador, porque você está aprendendo ali, mas enquanto o mestre está do lado, você fica confiante, sim ou não? Você está ali, qualquer coisa que acontecer, opa, vem cá. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar em uma empresa aí. Então, enquanto eu estava em treinamento, o cara estava ali, qualquer coisa, deu errado aquele ia, desfazia, refazia, dizia como que era. Mas no momento que ele disse assim, vai que é tua, Tafarel, é você e você mesmo, vai lá, agora você vai ter que exercer aquilo para o qual você foi contratado. Irmãos, é desafiador. Mas aí você tem que ir. Você tem que exercer, sim ou não? Então Jesus, Ele nos treinou. Jesus, Ele nos capacitou. A gente já se alimentou demais. Agora a gente precisa exercer aquilo para o qual nós somos chamados para fazer. E tem muita gente aqui que está precisando ouvir essa palavra. Porque, queridos, o chamado, ele não é apenas um movimento, mas um chamado, ele nos traz a realidade do discipulado. Amém ou não amém? Mas aquele homem, ele responde assim. E talvez você, ou não você, mas talvez algumas pessoas que têm, sabe, que é mais assim melancólico e tal, pode pensar assim, puxa vida, que insensível de Jesus. Na resposta que ele deu àquele homem. Porque Jesus, ele foi muito enfático. Ele disse que deixe que os mortos sepulte os seus mortos. E deixa eu te falar, irmãos, o problema aqui não era o sepultamento, não. É porque a gente às vezes interpreta as coisas da forma que nos convém. Mas aqui Jesus estava nos dando uma lição, está nos dando uma lição, estava dando uma lição naquele homem, de que Jesus conhece o coração. Assim como Jesus, quando teve aquele encontro com aquele jovem rico, ele disse assim, olha, quer me seguir? Pega os teus bens, vende, dá aos pobres. Jesus sempre dava aquela, sabe? Assim como também aquela palavra que o Cleito ministrou aqui na oferta. Jesus, ele não queria que aqueles homens fossem embora. Jesus queria saber quem estava de fato com ele. Às vezes a gente precisa colocar a prova, irmãos. Às vezes são os nossos pseudos amigos, você precisa colocar a prova. Deixa eu ver se ele está comigo mesmo. Porque quem está contigo, ele vai estar contigo em qualquer momento. E amigo de verdade, meu irmão, ele vai até te repreender quando tiver em ocorrência, quando tiver, sabe, no particular. Mas perante as pessoas ele vai te defender. Ele
vai te honrar. Ele vai estar junto de você. Amigo de verdade faz isso. E Jesus naquele momento bota em prova aqueles que diziam que seguiam a eles assim: ó, vocês estão dispostos a comer do pão que sou eu? Talvez aqueles vão pensar assim: agora vai virar canibal. Porque quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Esse aí não é meu discípulo, esse aí não vai continuar. E a Bíblia diz, como bem falou aqui o Cleiton, foram embora muitos. Mas diga assim: 12 permaneceram. E você começa a imaginar aqui que foi o suficiente para que esse evangelho chegasse até nós. Eita Jesus! Olha só, porque Deus, ele não trabalha com quantitativo, ele trabalha com qualitativo. Ele poderia ter aquelas multidões todas, sei lá quantos foram, enfim. Mas ele entendeu que 12 estavam de fato com eles. 12 entenderam o propósito. 12 disseram para ele assim: olha, através da palavra de Pedro, né? A gente vai para onde, Senhor? Tu chamou a gente, tu cuidou da gente. Eita Jesus, tu tratou a gente. Quem éramos nós? A gente vai para onde? A gente entendeu, Senhor, que tu és a palavra de vida eterna. Tu tens a palavra de vida eterna. É isso que nós precisamos entender. Quem é Jesus para nós? Jesus não pode ser simplesmente, sabe, alguém que a gente só vai consultar quando a gente precisa de algo material. Porque tem gente que está preso às condições materiais, está preso a este mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, voltando aqui para o contexto dessa ministração, o problema não era o sepultamento. Jesus estava aqui tratando, sabe de quê? De prioridade. Diga comigo, prioridade. Porque quer dizer, existem coisas legítimas, mas que podem se tornar um obstáculo quando ocupam o lugar da obediência. Tem coisas que a gente até tem respaldo para dizer: puxa vida, é isso aqui, sim. Mas quando se trata de obedecer a Deus, irmão, as coisas de Deus, a coisa muda. Muda de figura. Que existe uma grande diferença entre dizer: Senhor, eu não posso, e dizer: Senhor, eu ainda não posso. Tem muita gente dizendo isso. E essa segunda frase aí, ela dá uma conotação, ela esconde, sabe, uma desculpa. Ah, Senhor, eu ainda não posso. Porque se você olhar para trás, você vai observar quantas vezes nós dissemos para Deus: eu ainda não posso. E a gente diz que Deus é a nossa prioridade. Prioridade de quê? Em que momento? Ah não, pastor, Ele é a prioridade. Com todas as minhas prioridades, elas forem colocadas, sabe? Aí Ele é a minha prioridade. Não, irmãos, na realidade a gente sempre deixa as coisas de Deus por último plano. Vamos ser sinceros. A gente sempre fala que Deus é a nossa prioridade, mas quando nós entramos em um confronto, em um momento decisivo na nossa vida, a gente começa a escolher as coisas que são para o nosso bel prazer. Ah, Senhor, foi bem, ó, eu quero até te seguir, mas olha, deixa primeiro eu fazer isso. E aí vem aquela questão que é o terceiro desafio do mais. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Aí mais uma vez, talvez as pessoas, elas considerem isso como insensível da parte de Deus, mas não. É que nós estamos o tempo todo dando desculpa ao Senhor. Eu te seguirei, mas eu vou obedecer, mas eu vou servir, Senhor, mas Senhor, eu vou mudar, mas eu vou seguir, mas, e sempre a gente vai colocando mais. A gente na realidade está condicionando a nossa obediência. A gente está dizendo a Deus: olha Deus, eu vou te obedecer, mas deixa eu primeiro cuidar das minhas coisas. A gente coloca a prioridade de Deus entre várias prioridades que nós já temos. Eu estava falando hoje pela manhã algo muito importante, eu preciso falar isso essa noite. Eu não sei se alguns aqui viram
assistiram um vídeo da Ana Paula Valadão. Na realidade ela está em uma igreja, possivelmente treinando algumas pessoas. Perdão. E ela fala a respeito das prioridades. Ela diz assim: em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família, em terceiro lugar está teu trabalho, teu ministério, enfim. Amém? Quem assistiu esse vídeo aí? Algumas pessoas assistiram. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ela está completamente coberta de razão. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas sabe qual é o problema? O problema é quando a gente usa isso como desculpa para a gente não fazer as coisas de Deus. É quando a gente usa isso como uma carta na manga para dizer assim: eu estou cuidando da minha família. Sabe, pastor, a prioridade é a minha família. E Deus conhece o nosso coração e sabe quando de fato é algo importante da tua família, uma data importante, algo importante. Porque tem gente que usa, sabe, a sua fala e diz assim: não, meu primeiro ministério é a minha família. Será? E é. Mas será? O teu primeiro ministério é a tua família? Eu vou mudar, eu vou reformular a pergunta. O teu primeiro ministério tem sido a tua família? Porque o que eu vejo muitas vezes é a pessoa usando isso como desculpa, mas na realidade se quer um bom pai, se quer dar atenção à esposa, se quer ele ter um momento de fato com a sua família, ele usa como desculpa ficar em casa. Preguiça às vezes. Aí não leva em consideração a importância de nós estarmos juntos. Irmãos, você acha que havia necessidade de nós estarmos aqui em pleno domingo, às 7h24 da noite? Estamos aqui porque a gente não tem o que fazer, e a gente vai lá. Não é bíblico não tem necessidade, mas a gente vai estar lá. Vocês acham que a gente ia estar aqui perdendo tempo, irmão? Se a Bíblia não fizesse questão de que nós congreguemos. A Bíblia fala que nós somos o auxílio um dos outros. A Bíblia fala que nós somos suporte um dos outros, de suportar uns aos outros. Na comunhão dos santos, Deus ordena a bênção, a necessidade de nós estarmos aqui compartilhando. E isso não é diferente da igreja primitiva, não. Porque o contrário do que algumas pessoas pensam, mas eles, quando partilhavam, quando eles iam de casa em casa, eles viam aquilo que a Bíblia fala que até era algo muito comum entre eles, partilhavam seus bens e tudo mais. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Presta atenção aqui, criança chora. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não pode deixar a comunhão. A gente não pode deixar de congregar, diz lá em Hebreus, como muitos. Nós precisamos entender a importância de estarmos na casa do Senhor. Nós precisamos entender a importância de nós estarmos na presença do Senhor juntos como corpo, sendo preparados para os desafios que virão nessa segunda-feira, nessa terça-feira, nessa quarta e durante toda a semana. Quem está comigo aqui? Mas a gente sempre usa uma desculpa. E sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa ela não vem depois ela não vem o segundo, no terceiro ela não tem vontade nenhuma de entrar numa igreja. Eu digo isso que eu aconselho pessoas todos os dias, irmão. Eu aconselho pessoas todos os dias. E eu sei como que é. Eu sei como começa. É a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é trazer frieza. É fazer não vai não. Porque ele sabe que quando nós nos juntamos, irmão, é como brasa juntando com outra brasa, meu irmão. O fogo, ele aumenta cada vez mais. Isso é de verdade. Então, irmãos, se a gente não quer deixar essa chama apagar, a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. Então vamos parar de dar desculpa. Eu sou de uma época, irmão, eu sou de uma geração em que eu estava ali pensando, meu Deus do céu. Durante o louvor eu estava ali, Senhor. Eu sou de uma época em que, e até hoje, graças a Deus, está no meu coração, eu fico ansioso. E a ansiedade, ela tem uma parte boa, tá, irmãos? O excesso de ansiedade é que é prejudicial. Os psicólogos que estiverem aqui podem me corrigir se eu estiver errado, mas o excesso, a ansiedade, ela faz parte do nosso organismo, enfim, é o que vai nos levar, nos impulsionar à realização das coisas, tudo mais, tomarmos decisão. Mas o excesso disso é que vem as crises de ansiedade. É a pessoa em excesso, ficar desejando algo, enfim, e às vezes entra em um
caos emocionalmente. Mas, irmãos, eu sou de uma época em que a gente ficava ansioso para ir para a igreja. Meu irmão, domingo a gente vai sair daqui. Sequer a gente queria sair da frente da igreja. O Cleito está aqui, sabe, a gente fez parte da mesma igreja quando nós éramos, novinhos. Nós temos a mesma idade quase. E a gente saía da igreja e ficava lá na frente, não é não, Cleito? Era ou não era, Cleito? Esquece isso, cara. Idade. A gente ficava lá na frente, era ou não era? A gente não queria ir embora, não. Ficava conversando. Quando a gente via, já era tarde. Aí muitos da gente fazia assim: meu irmão, já que está aqui, naquela época não tinha telefone, não, irmão. Celular não, era telefone e só quem tinha era quem tinha muito dinheiro. Telefone fixo. Aí o que a gente fazia? A gente pegava a bicicleta e ia avisar em casa que ia dormir na igreja. Chegava em casa, mãe, que é, menino? Tu vai entrar não? Eu vou dormir na igreja. Aí pegava uma roupa e descia para dormir. Porque a gente queria tanto estar na igreja que a gente, sabe? Porque a gente desejava, a gente queria estar junto, a gente entendia o que era igreja. Ao longo do tempo isso foi se perdendo, porque o diabo ele usa a sua estratégia. E ele tem, infelizmente, com essa estratégia, ou através dessa estratégia, esfriado muitas pessoas. As pessoas não têm tanto desejo de estar na casa do Senhor. Não tem tanto desejo de congregar, não tem tanto desejo de estar, sabe, louvando, adorando ao Senhor, não, porque se colocou uma ideia aí, meu irmão, do inferno, de que eu posso ser igreja em casa. Não, você não pode ser igreja em casa. Eu não posso ser igreja em casa. Sabe por quê, irmãos? Se nós somos parte de um corpo, e a Bíblia nos refere isso através do apóstolo Paulo, então, meu irmão, se nós deixarmos parte do corpo em casa, e é parte do corpo, ela seguir adiante, quando você voltar, aquilo já não presta mais. Aquela parte do corpo vai estar necrosada. Então, irmãos, não é assim que funciona. Você é corpo enquanto você está inserido no corpo. Não é quando você está distante, desconectado do corpo. Não deixe o diabo te enganar. Amém, queridos? O Senhor precisa ser a nossa prioridade. E quando a palavra fala do arado, o discípulo ele precisa, quando ele está com o arado, entender como a figura de forma agrícola. Não sei se você já teve a oportunidade, hoje o telão não está funcionando, mas o arado, a pessoa, ela pega um arado aqui e ela tem que seguir olhando para frente. Amém ou não amém? E o texto que Jesus usa aqui é que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E quando a palavra do Senhor está falando de aptidão, ela está falando sobre algo adequado, algo útil, algo apropriado. Então o Senhor não colocou alguma coisa na tua mão, um instrumento, sabe, para você arar essa terra, simplesmente para você usar como um instrumento qualquer, que talvez nem faça sentido para você, não. Ele colocou você com a mão no arado com um propósito. E você precisa, quando você coloca a mão no arado, porque quem ara precisa olhar para frente e manter, sabe, o sulco reto. Ele precisa olhar para frente, porque se em algum momento ele olhar para trás, a tendência é ele sair do caminho. A tendência é o caminho ficar torto. Se você olha constantemente para trás, há uma grande tendência do teu caminho se tornar torto. Se você é daqueles que fica, sabe, você segue a Jesus, não, estou seguindo a Jesus, mas volta e meia você diz, eita, mas e as coisas lá de trás? Como é que fica as coisas lá de trás? E aí eu já quero, sabe, conectar com um outro desafio, que é não olhar para trás. Como é que fica o meu passado, a minha vida antiga? Sabe, tem gente que decidiu seguir a Jesus, mas ele continua olhando para a sua vida antiga e tem saudade. Como é que você pode ter saudade de uma época em que destruiu a tua vida? Meus irmãos, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a Bíblia diz que eles saíram do Egito, mas o coração deles estava o quê? Frequentemente querendo voltar. Saiu do Egito, estava no deserto, e o Senhor não deixou faltar absolutamente nada. Estou certo ou estou errado? Tudo o Senhor supriu. Em tudo o Senhor se fez presente.
o Senhor defendeu, o Senhor cuidou, mas eles frequentemente olhavam para trás e eles estavam desejosos de comer legumes, tudo aquilo que se oferecia para um escravo. Olha só. Então, irmãos, o corpo estava no deserto, mas a mente estava no passado. Quantos de nós agimos dessa forma? A gente está na presença do Senhor, a gente diz que queria seguir a Jesus, mas o nosso coração ainda continua no passado, nas coisas do mundo. Eu estava falando aqui, sabe qual é o grande problema? Por exemplo, de muitos jovens que saíram da nossa igreja. E detalhe, são jovens que não saíram para outra igreja, porque se fosse era muito bom, que continue na presença do Senhor. Mas muitos jovens saíram da igreja para o mundo, é porque na realidade eles nunca foram convertidos. Pastor, irmão, a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, deixando bem claro que aquele que diz que quer seguir a Jesus, mas olha para trás, aquele que diz que quer seguir um caminho, que é o caminho de Cristo Jesus, e olha para trás, não está apto para o reino. Então, é óbvio, nós precisamos resgatar esses jovens para que haja uma conversão genuína. Mas o que acontece, não só, eu usei o exemplo dos jovens, mas no modo geral, é que pessoas estão sendo convencidas por muita coisa. O que convence, por exemplo, uma pessoa? A estrutura. Onde tiver uma estrutura maior, para essa pessoa, é o lugar certo para ela estar. As pessoas, elas não estão mais dispostas a construir algo, elas querem pegar algo pronto e dizer assim, sabe aquele ditado assim, todo mundo quer uma igreja para dizer que é sua? Você é de que igreja? Eu sou da igreja Hetznivansfine, lá em Londres. Eu sou da igreja do reverendo apóstolo, semideus, querubim, arcanjo, fulano de tal. Lá só tem revelamento. Lá ele diz qual é o teu CPF, detalhe, o RG junto. Lá se você entrar, ele faz um raio-x na tua vida. Eu não quero ir para esse lugar não, nem me convida. Sabe por quê? Quando eu vejo essas histórias assim, meu amado e querido Gabriel, eu só me lembro daquela mulher que disse assim, eis que aí vai um santo homem de Deus, e a Bíblia diz que ela estava endemoniada, que as revelações que ela fazia na realidade não eram revelações divinas, não era o Espírito Santo, mas era para quê? Para que pudesse dar recursos aos seus idealizadores, ou aqueles que se tornaram os gestores daquela mulher, empresários daquela mulher, enfim. Então tenha muito cuidado, porque uma das coisas que tem afastado muitas pessoas da igreja bíblica, meu irmão, todas as vezes que eu entro nessa igreja, eu oro ao Senhor e digo, Senhor, que essa igreja seja uma igreja bíblica, que possamos ser uma igreja, Pai, que te agrada, que possamos ser, fiéis à tua palavra, Senhor. O bispo Marcelo sempre fala isso para a gente, o pastor Malco sempre fala isso para a gente, o pastor Edilson sempre fala isso para a gente, que possamos manter, a nossa firmeza naquilo que está na palavra, sem arrudeio, sem ficar, inventando moda. E o bispo Marcelo tem uma expressão que eu acho legal, tentando reinventar a roda, tentando, refazer, porque não é o suficiente a revelação que está aqui. A gente precisa inventar alguma coisa, a gente precisa dizer alguma coisa que esteja de acordo com o que as pessoas querem ouvir. Apego ao passado. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu preciso avançar para as que estão diante de mim. Se nessa noite você está aqui, você é preso ao passado, e isso tem impedido você de crescer na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, deixe isso hoje. Abandone essas reservas, esvazie o teu depósito,
Não tem como o Espírito Santo encher o teu coração se ele já está cheio de um monte de coisa, cheio de coisas do passado. Eu falo sempre aqui, irmãos, às vezes a gente vai ministrar algumas pessoas, por exemplo, pessoas que estão precisando se casar, e a gente vai conversar, e na conversa a gente observa que aquela pessoa é presa a uma decepção no passado. E enquanto ela está presa àquela decepção, o coração dela não é aberto para um novo relacionamento. Porque volta e meia, quando se fala, não, mas eu já esqueci. Mas olha, sinceramente, o que ele fez comigo, olha o que ela fez. Poxa, então você não está solto, sabe, não está livre disso. Aí sempre fica naquela condição, presa, sabe, ao passado. Então, você quer viver o novo do Senhor, irmão, abandone tudo que é do passado. Diga assim, eu não quero mais isso. Toma uma decisão hoje. O passado, querido, ele pode até fazer parte da nossa história, mas ele não pode governar o nosso futuro. Faz parte, é uma experiência que nós tivemos, amém ou não amém? A gente não é doido, a gente vai até lembrar, mas isso não tem mais efeito nenhum na nossa vida. Apesar de que impressionante como Deus tem me dado esta unção, essa capacidade de esquecer coisas, sabe, ruins que aconteceram comigo. E às vezes chega assim e falo, você, hã? Não lembro não, foi mesmo, foi. Eu nem lembrava. Que Deus maravilhoso, né? Porque se eu ficar remoendo, eu não vou crescer, irmão. Se eu ficar sempre levando para esse ponto, eu estou deixando que o meu passado governe o meu futuro. E você não vai deixar isso em nome de Jesus, amém ou não amém, queridos? A outra coisa, para a gente encerrar, é a comparação. Às vezes a gente compara, mas antes era melhor. E pasme, tem gente, sabe, que até usa isso em relação à sua vida cristã. Diz assim, não, mas quando eu era do mundo, eu tinha isso, eu fazia isso, eu sei o quê, e bababá. Comparando, irmão, como se houvesse algo que se comparasse àquilo que aconteceu com a gente. Aquilo que aconteceu comigo, que aconteceu com você. O Espírito Santo, meu Deus do céu, o Espírito Santo decidiu fazer morada dentro de mim e de você. Era para eu ouvir um glória a Deus, mas tudo bem. Quando você entregou a vida para Jesus, ele disse assim, você agora é filho. Eita, já começou daí, você agora é filho. Confessou Jesus Cristo como Salvador, e a Bíblia diz que a única forma de você se tornar filho de Deus. Pronto, já se tornou filho. Mas agora não fica só com isso não fica só aí não. O meu Espírito agora vai habitar dentro de você. E ainda a gente quer comparar com aquilo que a gente viu lá no mundo, no passado. Não. Antes eu tinha mais. Sabe, antes eu era mais livre. Antes ninguém pegava no meu pé. Eu postava o que eu queria na internet e as pessoas não ficavam me cobrando nem nada. Irmão, dê glória a Deus quando alguém, um homem ou uma mulher de Deus, chegar para você e dizer, minha filha, meu filho, olha, se ligue nisso aqui. Porque como eu sempre falo, eu não estou aqui para dominar a tua vida, para manipular, não, de forma alguma, querido. Você é livre, de verdade. Mas quando eu chegar para você como um pastor que cuida das suas ovelhas, eu chegar para você, das minhas não, das de Jesus, né? E eu chegar e dizer assim, minha filha, se liga aí o que você está postando na internet. Não está, sabe, não está conectado com aquilo que você é agora. Você é uma pessoa de Jesus, você, sabe, tem que ter um comportamento de quem é de Jesus. Às vezes os camaradas postam lá uns negócios, né, meu irmão, que eu fico impressionado, meu irmão, as coisas, sabe? E eu digo, filho de Deus. E eu vou lá conversar com o camarada, meu irmão, posso não, cara, isso faz parte. Teve um dia um camarada, sabe, que postou e botou lá, eita, tempo bom com uma moto dando grau. Eu disse, meu filho, dando grau na moto. Eu já disse aqui, se alguém da igreja que eu souber que está dando grau, meu irmão, eu vou orar para Deus tomar a moto. Não é para você cair não, viu? É para Deus tomar a moto. Nem que ela fique lá guardada por um tempo, até você aprender. Eu falo isso em amor, por cuidado a você. E mais tem pessoas, e eu estou falando isso, é óbvio, porque tem pessoas que dizem assim, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser. De fato, você faz o que você quiser. Então se você menospreza o conselho,
entendendo, sim ou não? Eu não sou melhor do que você, mas pelo menos eu já vivi algumas experiências que eu posso te ajudar. Amém ou não amém, queridos? Não abandone o caminho da obediência por causa da saudade do caminho que você deixou. O arado, ele não funciona com o coração dividido. Tiago fala que tem pessoas que são inconstantes em todos os seus caminhos. Está lá no capítulo 1, verso 8. Pessoas que são inconstantes em todos os seus caminhos. E não é à toa que a própria palavra fala sobre aquele que é morno, ou seja, nem frio nem é quente. Aí a Bíblia diz que Deus está a ponto de quê? Vomitar. Já pensou você causar ânsia de vômito em Deus? Por causa das tuas atitudes erradas, porque você quer viver a sua vida, sabe, em cima do muro. A gente vê isso no Antigo Testamento, quando Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, ele diz para o povo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é a Deus, serve a Deus. Se é a Baal, serve a Baal. Em outras palavras, se fosse hoje, até quando vocês vão ficar pensando assim, meu irmão? Indecisos. Se é a Deus, serve a Deus. Se é ao mundo, vai para o mundo. Isso não é te dando liberdade para isso, não. Isso na verdade está te puxando a orelha, dizendo: te orienta, filho. Te apruma. Toma uma decisão hoje na tua vida, em nome de Jesus. Um coração dividido vai produzir o quê? Um caminho torto. Se você quiser um caminho reto na presença de Deus, não deixe o teu coração estar dividido. Decida hoje, como alguém que pôs a mão no arado: eu não vou voltar, eu não vou viver de desculpas, eu não vou permitir que o passado determine o meu futuro, mas eu vou continuar seguindo Jesus. Posso ouvir um amém? Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. E eu queria que você fizesse uma oração para Deus. Porque talvez hoje existam pessoas aqui que a mão até está no arado, mas os olhos estão no passado. Mas hoje o Senhor está te chamando na real. Porque você está caminhando, mas sente saudade da antiga vida. Preste atenção. Você até está servindo, mas talvez você perdeu a visão. Ora ao Senhor. Fecha os teus olhos e diz para Deus: Senhor, onde foi que eu me perdi? Eu não quero te seguir, Senhor, mas sempre encontrar uma desculpa a mais, condicionar a minha obediência. Não, Senhor, eu quero te seguir de fato, Senhor. Eu não posso viver a minha vida olhando para trás. Eu preciso entender que o passado, ele existiu, mas eu não vou deixar, Senhor, que ele governe a minha vida, que ele governe o meu futuro, Senhor. Eu sei que Deus ainda tem algo diante. Eu sei que Deus ainda tem algo lá na frente. Fala para Deus com convicção, quer dizer, em nome de Jesus. Fala como o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, que deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Há momentos que a gente precisa de olhar para aquilo que ficou para trás e voltar os nossos olhos para aquilo que Deus colocou diante de nós. Fala para Deus agora, querido, em nome de Jesus: onde foi que você parou? Onde foi que você olhou para trás? E você, por conta disso, o teu arado, ele foi tomando outro rumo. Onde foi? Em que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Que você deixou de lado por causa das circunstâncias, por causa das decepções, por causa das feridas, coisas que aconteceram, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque somos perseguidos. Que possamos ser como aqueles homens e mulheres que se sentiram privilegiados quando eles foram presos por amor a Cristo. Que eles se sentiram privilegiados porque eles entenderam que estavam fazendo parte da história que estava sendo construída ali. E talvez, se você não tiver palavras agora para que você possa orar, faz essa canção agora, a tua oração, com os olhos fechados ainda. Eu queria que você cantasse a canção. Com temor, eu
sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. E eu me achego a ti Canta essa canção. com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar, se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue Olha só. dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Você pode declarar isso com firmeza. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Quero ver toda a igreja cantando com a sua voz. Oh! A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Declare isso com mais convicção. Eu te dou os meus ombros. Que possamos manifestar a glória de Deus onde estivermos, porque carregamos isso nos ombros. Nós carregamos com privilégio, nós carregamos com convicção a glória de Deus onde estivermos. Senhor, não vamos olhar para trás, não vamos desaperceber no caminho, porque nós queremos viver a manifestação dessa glória na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos, onde eu passar, eu quero carregar a tua glória. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Declara isso. A tua glória,
seus olhos fechados, ouve só o que eu tenho a dizer para você. Talvez você, ao longo do caminho, você se decepcionou, ficou triste, e você, por isso, você deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Na realidade, precisava não, que precisa ser feito, porque está aguardando você, está esperando você. Deus confiou na tua mão. Você decidiu seguir a Jesus. Quem segue a Jesus, irmão, tem que entender que mesmo em meio às circunstâncias, nós não vamos deixar, nós não vamos parar. Talvez você parou, e Deus hoje está usando a minha vida, dizendo para você: você precisa voltar. Você precisa voltar, porque você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você faz parte de um propósito, você faz parte de um projeto. Deus te tirou de caminhos tão mais difíceis, e você passou. E você hoje conta testemunho dizendo: eu vivi assim, mas olha onde eu estou. Eu não tinha isso, mas olha agora o que eu tenho. E a gente tem, sabe, esse costume de falar sobre aquilo que a gente já teve, já fez lá fora, mas quando se trata da obra do Senhor, parece que a gente trava. Primeiro obstáculo a gente trava, primeiro obstáculo a gente deixa. Quando surgem os desafios, as perseguições, a gente se esquece que o próprio Jesus disse: olha, vocês vão ser perseguidos. E detalhe, não é perseguido só por ímpio, não. Às vezes é perseguido, às vezes dentro da tua própria comunidade, os teus próprios patrícios. Muitas vezes pessoas que ainda não tiveram a revelação do Espírito Santo, ou pelo menos não se deixaram revelar. Pessoas que não compreenderam, não tiveram discernimento, ainda estão sendo tratados. Aí a gente, que talvez até tenha mais maturidade do que essas pessoas, a gente se deixa levar, e a gente se torna tão imaturo quanto eles, tomando as mesmas atitudes. Por que você acha que Jesus disse assim: olha, ame os seus inimigos? É porque quando a gente ama, a gente entende que a gente não pode ter as mesmas atitudes, pagar a moeda com a mesma moeda, fazer da mesma forma. Não, a gente é diferente. Quem é maduro é diferente, entende que você precisa seguir, você precisa continuar. Um dia Deus vai ter um encontro com eles, mas você, nós precisamos continuar a nossa trajetória. Pega nesse arado, meu filho, pega nesse arado, minha filha, olha para frente. Olha para frente, começa agora a deixar o caminho, sabe, reto. Começa agora a olhar para Jesus e deixar as coisas no seu devido lugar. Começa agora a deixar as coisas no seu devido lugar. Pede para Deus: Senhor, alinha, Senhor, alinha minha visão, Senhor, de novo. Alinha minha visão de novo, Senhor. Alinha minha visão de novo, Senhor. Alinha minha visão de novo, Senhor. Pede para Deus: alinha, Senhor. Alinha minha visão novamente, Senhor. Alinha minha visão. Nós precisamos realinhar, nós precisamos recomeçar. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deixa eu orar por você. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. Visita agora este coração, Senhor. Tira agora a tristeza, tira agora a mágoa, tira agora o ressentimento, tira agora, Senhor Deus, sua lembrança do passado, tira agora seus resíduos que foram colocados, Pai, nesse depósito que é a mente. Meu Deus, agora alinha o pensamento desta pessoa, deste teu filho, desta tua filha com o céu, Pai. Realinha com o teu propósito, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora este coração. Traz de volta, Senhor, aquele desejo, aquela chama, Pai. Aquela chama do início, traz de volta, Senhor. Faça com que essas pessoas, elas saiam, Pai, do lugar da indecisão. Trata esse coração agora, Deus. Trata, não é fácil, nós sabemos, e o Senhor sabe muito mais do que nós. Mas o Senhor está tratando agora o teu coração. Ele está tratando agora cada detalhe. Ele está indo ali num lugar que talvez você nem percebeu. Ele está indo e tirando, para deixar você livre, livre,
livre, livre, livre. Eu declaro sobre a tua vida agora liberdade, liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus, liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus, liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus, liberdade em nome de Jesus, liberdade de fato em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus. Se essa palavra falou com você, aplaude ao Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome para sempre, Senhor. Aleluia. Nós já vamos encerrar, mas antes eu queria saber, tem alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus? Você está longe dos caminhos do Senhor, talvez afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer refazer a tua aliança, quer voltar para Jesus? Levanta a tua mão onde você estiver. Você só precisa levantar a tua mão e dizer: eu quero refazer a minha aliança, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu já vou encerrar o culto, mas eu gostaria muito que você não saísse daqui da mesma forma que você entrou, no sentido de não tomar essa decisão. Mas o Espírito Santo é aquele que convence. Não são as minhas palavras, mas é as palavras que vêm do Espírito Santo. E eu sei que Ele está trabalhando no teu interior, está trabalhando no teu coração. E nós vamos ser pacientes nisso. Amém ou não amém, queridos? A semente, ela vai ser germinada e a seu tempo vai frutificar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.